Bom dia! Bom dia para todos vocês, nossos participantes, palestrantes, congressistas, vocês são também, aos nossos expositores. Desejamos excelentes negócios. Sejam todos bem-vindos ao terceiro e último dia do Abrinte Global Congress AGC 2026. Eu sou Ludmila Botas. Em nome da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, é com grande satisfação que eu dou-lhes as boas-vindas. Então, sejam bem-vindos. Vamos iniciar com uma salva de palmas. Todo mundo! Quero ouvir todo mundo, pessoal do stand, todo mundo que está no corredor, palma, barulho, aqui, porque a gente está chegando no nosso último dia de evento, um marco para a história da Abrinte e do AGC. O AGC que vem se consolidando a cada ano que passa, o nosso segundo ano. E no terceiro ano, seguramente vamos ter um evento ainda mais fortalecido, por isso que a opinião de vocês é tão importante. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de escanear o QR Code que aparece aqui em cima nos telões, por favor, façam, tá? Deixem a sua opinião, porque ela é muito importante para que nós façamos um evento a cada ano melhor, né? Que se supere a cada ano. Bem, só para aqueles que ainda não conhecem a nossa dinâmica, não sei se temos aqui no auditório pessoas que estão vindo pela primeira vez, mas o nosso palco ele é estruturado em 4 quadrantes. Aqui na minha frente o laranja, aqui do meu lado direito o roxo, meu lado esquerdo azul e aqui o amarelo. Então, vocês devem buscar os conteúdos através das nossas redes sociais, do aplicativo e escolham sempre a palestra que mais se identifique com a estratégia do negócio de vocês, tá certo? Todas as palestras, elas são feitas no modo silencioso, portanto, os fones de ouvido já estão disponíveis e eles estarão sempre conectados de acordo com cada palco, cada painel, tá certo? Bem, é isso, recados dados. Desejamos para vocês um dia extremamente produtivo, encantador e que vocês saiam daqui com a mente renovada, tá? Para aplicar no dia a dia e nos seus trabalhos. Vamos então para o nosso palco laranja, cujo título é Painel Conectividade que transforma da expansão de rede à inclusão digital. E para conduzir essa sessão, eu convido aqui ao palco Sidney Batistella, ele que é do Conselho da Abrinte. Sidney, seja muito bem-vindo. Sente-se, acomode-se. Fique à vontade. Contaremos com a participação do conselheiro da Anatel, Octávio Pierante. Octávio, seja bem-vindo. O presidente do Instituto Navegue Bem, Fábio Farias. A diretora do Íris e vice-presidente do Conselho Consultivo da Anatel, Paloma Rossilo. Vamos receber a diretora da Anupef, Ona Castro. Seja bem-vinda, Ona. E para compor o nosso painel, o presidente do Instituto Bem-Estar, Marcelo Saldanha.
bem, as nossas sessões, elas sempre iniciam de forma simultânea para o controle do nosso cronograma. Então eu vou convidar os demais palestrantes e aí iniciaremos todos juntos, tá certo? Aguardem um minuto, por favor. Aqui no palco roxo, teremos a palestra Provedor de Alta Performance. Máxima performance para sustentabilidade perene. Pode subir Mário Ribeiro, ele que já esteve com a gente. Lembro de você do ano passado, Mário. O palco é todo seu, seja bem-vindo, sucesso. Aqui no palco amarelo, nós teremos o assunto redes autônomas versus experiência do cliente, com José Formaggio Bueno. Pode subir, José, seja bem-vindo. Iniciando o nosso terceiro dia de AGC. E no palco azul, multas abusivas e cobranças indevidas na ocupação dos postes. Até onde vai o poder das companhias de energia elétrica? Com Alan Silva Faria. Alan, seja bem-vindo ao palco do AGC. Como vai? Bom dia. Agora sim, podem iniciar. Excelente sessão a todos. Obrigada.
desigualdades aí pelo nosso país. Como que você vê como que a gente pode fazer com que isso realmente diminua essas desigualdades? Bom dia, bom dia. Muitas perguntas, eu vou escolher algumas delas para responder nesses 5 minutos e aproveitar a gentileza do professor Fábio, que despertou todo mundo. Prazer, gente, eu sou a Paloma Rossilo, eu sou diretora do Instituto de Referência Internet e Sociedade, também estou como membro do Conselho Consultivo da Anatel. Muito obrigada pelo convite da Abrint, é sempre um prazer estar na conferência. Sempre que eu piso nas conferências da Abrint, eu tenho um sentimento de esperança muito renovado no futuro do Brasil. A gente sabe que nosso país tem desafios estruturais muito complexos e toda hora a gente está olhando para as faltas do nosso país, né? Onde a gente precisa melhorar e é importante a gente olhar para as nossas faltas. Mas é também importante a gente olhar para as nossas vitórias. E a gente ter o maior congresso do mundo de provedores é realmente um orgulho muito grande para o nosso país e parabenizar a Abrint por todo o esforço e dedicação de promover um ecossistema competitivo e diverso que apoia a evolução e desenvolvimento da nossa sociedade. Agradecer também a excelente mesa que eu estou participando e para trazer um pouco do lugar que eu estou falando, eu queria convidar vocês a fazer um exercício de voltar um pouco para o passado. Pensem nos anos 2000, e eu acho pela carinha que eu estou vendo, todos vocês eram nascidos. Pensem nos anos 2000, quando a internet estava começando a entrar nas nossas casas. Qual que era o sentimento que a gente tinha com a internet? Era um sentimento, em geral, otimista, porque a gente estava vendo o Skype ser popularizado e as pessoas tinham familiares morando em outros países. E a gente estava pela primeira vez conseguindo se comunicar com os nossos familiares e amigos à distância por um valor muito razoável. A Wikipédia estava surgindo e se popularizando, então a gente passou a ter uma percepção de que existiria uma democratização da educação, do acesso à informação, do acesso ao conhecimento. A gente, no início dos anos 2000, a gente tinha essa sensação de que a internet ela ia promover, seria uma oportunidade da gente promover essa transformação social que a gente precisa. Qual é o sentimento que a gente tem, em geral, em relação à internet hoje? Eu acho que o professor Fábio trouxe muito bem um relato triste e doloroso de como as nossas crianças e adolescentes estão interagindo, estão em risco na internet hoje em dia. É um sentimento coletivo que a gente tem de muita insuficiência, de muita frustração sobre o que a gente tem condição de fazer frente aos riscos e às vulnerabilidades que nós todos, enquanto sociedade, estamos expostos. E, obviamente, eu não quero jogar o bebê com a água. Eu sempre insisto em falar essa metáfora, eu nunca lembro dela exatamente, mas todo mundo sabe. Porque, sim, a internet trouxe muitos benefícios e a gente não pode descartar os avanços que nós conseguimos enquanto sociedade e para o nosso desenvolvimento econômico. Mas a gente também não pode fechar os olhos e negligenciar esse sentimento de frustração coletiva e de mal-estar coletiva que estamos vivendo. E entre várias razões para esse sentimento, o IRIS tem como diagnóstico o fato de que o desenvolvimento das tecnologias, e principalmente as tecnologias que se popularizaram em larga escala, aconteceram sem considerar as pessoas e comunidades vulnerabilizadas no centro. Não são, em geral, as nossas pautas prioritárias de sociedade que direcionam o desenvolvimento tecnológico. Se a educação, saúde, acesso ao trabalho, que é prioridade para a nossa sociedade, deveriam também ser essas pautas que são prioridade no desenvolvimento tecnológico. E é óbvio que o desenvolvimento tecnológico, pela nossa própria formação de país e de sistema de produção, ele é muito tocado pelo setor privado com seus interesses mercadológicos. Mas a gente precisa encontrar equilíbrios mais assertivos entre o interesse social, o interesse público, o interesse das nossas famílias e o interesse do mercado. Porque senão a gente não vai conseguir encontrar e chegar nesse estágio de aproveitar os benefícios da tecnologia.
E entre os vários caminhos que a gente pode promover essa recentralização do protagonismo social, do protagonismo popular no desenvolvimento tecnológico, o IRIS tem desenvolvido, no ano passado, inclusive em parceria com a Anatel e com a Embaixada Britânica, um projeto para democratizar os dados de conectividade no Brasil. O projeto se chama Cadim de Dados e a gente fez inúmeras pesquisas para entender como os vários dados, e muitos de vocês devem ter essa frequência de acesso aos painéis de dados que são disponibilizados pela Anatel, como que a gente pode fazer esses dados, que são ricos, que são em volume muito grande, chegar nos pequenos provedores para promover um uso efetivo desses dados e uma ampliação efetiva da competição, porque a gente sabe que os desafios de navegabilidade e uso desses painéis de dados, muitas vezes viabilizam que só grandes consultorias ou grandes empresas tenham disponibilidade para manejar esses dados. E, além disso, como que a gente usa esses dados para qualificar a implementação de políticas públicas? Como que a Dona Maria, o seu João, tem condições de entender como que a sua localidade está sendo coberta pela infraestrutura de telecomunicações e, de maneira que não necessite uma grande compreensão especializada, reivindicar as políticas públicas que já existem para que a oferta do sinal, a oferta de acesso à internet seja provida de uma forma mais qualificada na sua região. Como que a gente pode fazer esse vínculo? E a democratização de acesso a dados é um desses caminhos. No final do ano passado, a gente apresentou uma série de recomendações à Anatel, que inclusive já estão em implementação. Eu parabenizo a agência por esse passo, mas a gente também precisa avançar e pensar como que a gente promove essa participação social nos processos de implementação de políticas públicas. Porque, obviamente, o corpo técnico bastante qualificado da Anatel tem se dedicado a isso, mas a gente precisa escutar as pessoas que vivenciam tanto as lacunas de conectividade, quanto têm condições de oferecer, inclusive, soluções para a gente superar coletivamente essas lacunas. Então, acho que de forma bastante inicial é isso, Sidney, mas também estou super ansiosa para escutar o que os meus pares vão trazer. Legal, esse tema aqui dá para ficar debatendo ele muito, muito tempo, né? Mas vamos seguir nessa mesma linha aqui com a ONA, e seguindo nessa linha de inclusão digital, né? Como que você vê essa cidadania digital, a redução das desigualdades, como que a gente pode fazer essa inclusão social aí que a Paloma falou um pouquinho, não só através dessas informações, mas de modo geral, que a gente precise diminuir essa desigualdade social que a gente tem hoje. Olá, bom dia. Eu me escuto, né? É um tremendo desafio. Bom dia, todo mundo aqui comigo, né? Muito obrigada à Abrint pelo convite. É um prazer estar aqui. Os provedores todos que fazem parte da Abrint são parte fundamental da inclusão digital no país nos últimos, 20 anos. Esse congresso é a minha primeira vez aqui. Eu fico muito feliz de saber que ele acontece com com a diversidade equivalente à diversidade da própria Abrint. E então esse diálogo que a gente cria aqui, ele é importante mesmo, porque eu acho que cada vez mais falar apenas em conectividade, ponto, é insuficiente para a gente dar conta da complexidade que é a nossa relação no mundo digital, totalmente digitalizado hoje. Então, até o Otávio trouxe a questão de estar universalizando o acesso à TV pública na Amazônia. Eu queria partir daí para dizer como o Brasil é um país de contrastes, né? A gente, de um lado, um país de ponta, um dos maiores consumidores de internet no mundo, qualquer rede social que abre, nós somos um dos públicos mais assíduos e com maior adesão a elas. O uso que a gente faz do WhatsApp, por exemplo, é incomparável com qualquer outro país.
Isso aconteceu também com o Facebook, aconteceu com o Twitter e por aí vai. A gente tem um setor de bastante envolvimento tecnológico. Nós temos dezenas de milhares de provedores de internet e, ao mesmo tempo, nós ainda temos territórios onde não há nem internet móvel, nem internet fixa, nem televisão pública, quer dizer, acesso ao sinal da TV pública. Então, felizmente, do ponto de vista numérico, cada vez mais a parcela das pessoas sem acesso é menor, mas isso não deixa, essas pessoas não deixam de existir. Então, a gente está sempre olhando no NUPEF para quem não está ainda com acesso e, num segundo momento, que tipo de acesso esse grupo, essa comunidade ou esse indivíduo está conseguindo usufruir, né? Então, eu vou dar alguns exemplos do nosso trabalho. O NUPEF é também um AS, né? Um sistema autônomo. Nós gerenciamos e mantemos uma infraestrutura para as organizações da sociedade civil sem fins de lucro. A gente desenvolve trabalho de pesquisa em tecnologia. Então, por exemplo, a gente está fazendo pesquisa do uso dos espaços em branco deixado pela digitalização da TV, né? Os civis white spaces, para aumentar o alcance do link de internet em áreas de floresta densa. Nós desenvolvemos pesquisas também junto às comunidades com quem a gente trabalha, tentando escutar como é que a internet ou a falta dela está afetando a vida nos territórios e como é que a existência de uma infraestrutura melhor ou de uma infraestrutura com mais cuidado, com mais zelo, com uma relação mais humana e mais autonomia e conhecimento das comunidades tem contribuído para o desenvolvimento daquelas comunidades. Então, eu vou dar um exemplo. Nos últimos anos, a gente trabalhou junto com a CONAC, que é a Coordenação Nacional dos Quilombos, e o Movimento das Quebradeiras de Quebradeira de Cobabaçu. Desculpa, ainda estou lidando com o fato de que eu ouço a minha voz. Que dica maravilhosa. Muito obrigada, Otávio. E a gente desenvolveu, então, uma série de redes comunitárias com um processo de formação ao longo de 2 anos para que jovens quilombolas pudessem se apropriar daquele processo. No último ano, 9 ou 10 jovens entraram nas universidades, coisa que nunca tinha acontecido em nenhum outro ano anterior, numa comunidade de aproximadamente 150 pessoas. Tinham 10 jovens que estavam entrando na universidade pela primeira vez, era a primeira geração que entrava na universidade daquelas famílias. Esse processo foi possível devido ao fato de que elas estavam, mais uma vez, conectadas ao serviço público. De novo, o Brasil é um país de contrastes. Então, a gente é uma referência internacional no que se refere à infraestrutura pública digital, por exemplo, PIX, e o próprio Enem, e as possibilidades que a gente tem de inscrição e de acesso a serviços públicos digitais, mas nós não temos todas as populações conectadas. Então, como é que a gente faz para que esses direitos que hoje são viabilizados, facilitados pelo serviço público digital, sejam apropriados por toda e universais, né? De acesso universal a todo e qualquer cidadão e cidadã do país. Num segundo momento, essa formação que a gente deu também, ela teve 3 dimensões. Uma dimensão, elas seguem um pouco as dimensões do NUPEF. Então, eu vou falar da formação que a gente fez junto com as características do NUPEF. Uma formação foi no campo de manutenção dessa infraestrutura autônoma, ou seja, as redes locais teriam que ser geridas pelos próprios quilombolas, então eles precisariam conhecer um pouquinho da infraestrutura e de como manter aquele sistema. Que a gente faz numa escala maior, com um AS, a manutenção dessa infraestrutura sem fins de lucro. 2, a gente ia trabalhar também a produção de conhecimento e de conteúdo
Então, nós fizemos oficinas de produção de conteúdo, produção de vídeo, produção de imagem, produção de foto, texto, etc., entrevistas, podcasts, para que aquelas comunidades contassem a sua história. E elas fizeram alguns episódios de vídeo e de podcast que circularam em alguns eventos que a gente foi bastante interessante para comunicar. E numa terceira dimensão, a produção de entender como é que aquilo está impactando o território. Então, a gente faz sessões de aprendizagem juntos, de compartilhamento das experiências e de como é que a gente está conseguindo e como é que isso pode contribuir para pensar políticas de acesso e de universalização. E eu acho que um papel que a Brint tem, que é fundamental, que é os provedores de internet, com a diversidade que nós temos nesse país, conhecem melhor do que qualquer um de nós, né? No seu conjunto, esse saber coletivo que as dezenas de milhares de provedores de internet conhecem desse país, das realidades com as quais eles lidam, esse saber ele pode ser fundamental para informar as organizações da sociedade civil, para informar o governo sobre quais são as necessidades específicas e quais são os obstáculos específicos que estão impedindo a gente de universalizar. Quer dizer, a gente... O NUPEF não se propõe a universalizar, a gente se propõe a criar processos dinâmicos em parceria com os movimentos e com as populações, com as comunidades, para que a gente crie modelos, metodologias que ajudem esse processo continuado. E uma vez que a gente termina a implantação da rede, a gente nunca vai embora e sem uma referência, sem um contato. Então, a gente acompanha ainda hoje 37 redes das quase 50 que a gente implementou, né? Algumas deixaram de existir, então... não tem mais necessidade, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente precisa ainda fortalecer a infraestrutura com concorrência. Hoje a gente tem muitos lugares onde a gente só tem uma opção ou duas de provimento de internet. Eu acho que fortalecer a concorrência e as opções nacionais é bastante relevante e bastante importante para o nosso mercado, para a nossa economia e para esse entendimento e essa compreensão dessa realidade local. Então, vou parar por aqui. Poderia continuar conversando horas, mas queria agradecer mais uma vez também aos meus colegas inspiradores. Muito bem colocado, né? Essa realidade. E a gente sabe muito bem que os provedores de internet, como eles estão presentes hoje na maioria das cidades do Brasil, a gente acompanha esse trabalho do dia a dia. A Brint tem procurado fazer uma comunicação também em relação às demandas que os provedores têm, mas eu acho que tem que haver algumas políticas mesmo de parceria entre os órgãos federais e os provedores de internet para que a gente promova de uma forma mais consciente realmente essa inclusão e essa socialização aí. Agora eu queria falar com o Marcelo, que é do Instituto Bem-Estar, como que as iniciativas de conectividade e dentro elas as conectividades dos provedores, né, pelo Brasil, elas podem ser interligadas com as políticas públicas de desenvolvimento humano e de bem-estar social. Obrigado aí, pessoal. Vou seguir a mesma dica. Só um minutinho, por favor. Obrigado aí. Eu quero agradecer muito a oportunidade de poder ter ouvido também todos que estão aqui nessa mesa. É muito enriquecedor. E eu queria já pular para o ponto, porque o tempo, estou vendo o reloginho rolando aqui, né? Foi muito bacana ouvir o que todos falaram aqui, porque o que eu vou trazer aqui agora é um pouco de números. Eu acho que isso vai dar um pouquinho mais até de concretude da realidade que a gente está hoje, né? E isso tem tudo a ver com o desenvolvimento, né, das políticas públicas, inclusive para o próximo ciclo de investimento, né, que deve acarretar nos próximos anos aí do orçamento federal, principalmente. Nós temos um cenário que, apesar de ter melhorado bastante, ainda nós temos 14% da população desconectada, né? Se a gente for somar esse pessoal com também os outros internautas que não têm acesso ainda, né, com uma conectividade significativa, e aí eu quero aqui dar um conceito melhor para a questão da infraestrutura dentro da conectividade significativa.
que é a conexão por fibra. Não é? A evolução que o país teve, principalmente com o papel da Anatel depois de 2017, em promover a dispensa de autorização, para poder, né, aqueles pequenos provedores que antes estavam clandestinos passarem a ser enxergados, né, vistos, né, como provedores legais, aquilo foi uma jogada de mestre. Não vou entrar no contexto da evolução regulatória que está acontecendo agora, mas isso foi fundamental para poder haver o desenvolvimento de fibra ótica nos rincões do Brasil. Então, olhando outra vez, mas mesmo com isso tudo, somando os desconectados, mais ainda aqueles usuários que não estão conectados por fibra ótica, nós temos mais de 30 milhões de residências sem esse tipo de conexão. É muita gente. Tá? E aí, no contexto se a gente for aprofundar um pouco mais na questão da conectividade significativa, o CETIC está atualizando todo ano, através da TIC Domicílios, né, os indicadores de conectividade significativa. Se eu não me engano, acho que caiu até um pouquinho esse ano. Foi para 20% só dos internautas tem aquela conectividade plena, né, com a pontuação máxima, enquanto 59% estão dividindo ali os dois níveis inferiores de conectividade significativa. Isso é uma coisa ruim, tenebrosa? Não. Isso mostra para a gente o desafio que a gente tem pela frente e o quanto de investimento vai ter que fazer. E aí eu queria trazer um dado que eu acho que não está muito no nosso radar do painel de dados da Anatel, não assim explicitamente, mas ele traz muitos detalhes ricos, que é as famílias que estão cadastradas no CadÚnico. Nós temos quase 70 milhões de pessoas, que representam aí mais de 27 milhões de famílias, vivendo com menos de meio salário mínimo per capita. Isso, se a gente pega os dados da TIC Domicílios também agora, o preço médio do pacote de internet está na casa dos R$100. Preço médio, né? Não vou aumentar nos detalhes dali das categorias de preço, mas somando tudo ali e dividindo, dá um preço médio de R$100. Isso está muito além, dá mais de 5% da renda per capita dessas famílias e está muito além do índice que a UiT colocou de 2%, né, da renda per capita. O que tudo isso mostra? Né? Aí a gente pega ali a pesquisa da POF, e a pesquisa, né, do orçamento familiar, famílias que têm renda, né, e patrimônio até R$ 1.908 por mês, são mais de 16 milhões de famílias. Elas têm um gasto monetário e não monetário, né, que é o que a pesquisa demonstra, de R$ 1.500 por mês. Aonde é que entra um pacote de R$100, né, para essas famílias poderem incluir isso no orçamento? Então, nós estamos falando desse nível de dificuldade. Vocês vão ver que o número de conectividade, apesar de ainda estar subindo, mas ele está freando. E já tem pesquisas falando que até 2030 vai ter uma parte, se a gente continuar no mesmo modelo, vai ter uma parte da galera que não vai conseguir se conectar mesmo. Porque não se instala o dedo e resolve o problema de desigualdade, né, nos países. Então, dentro desse contexto todo, né, de capacidade das comunidades, né, e das pessoas, na verdade, consumir o serviço comercial, tem que se olhar para a política pública. E aí aqui vem uma crítica construtiva. Eu não me apresentei, né? Então vou fazer no meio da conversa. Meu nome é Marcelo Saldanha, eu faço parte do Instituto Bem-Estar Brasil. A gente ajuda, né, assim como o Instituto NUPEF também, a comunidades a montarem suas próprias redes para poder atender exatamente essa parte da população que ainda não conseguiu se conectar, seja porque a infraestrutura ainda não está lá, seja porque ela é cara, ou seja porque ela ainda é, de certa forma, né, precária. Também faço parte do Comitê Nacional de Redes Comunitárias, que é um movimento, né, nacional desse movimento que é global, porque redes comunitárias existem no mundo inteiro, né? E integro o grupo de trabalho de redes comunitárias dentro da Anatel, que há 3 anos, e onde a gente conseguiu desenvolver uma série de iniciativas para poder ajudar, inclusive, o governo a compreender esse cenário das políticas públicas. Para fechar, tem que falar aqui de forma resumida, a telefonia móvel, e aí é só olhar o PPA, né?
mais de 90% do PPA, que é o Plano Plurianual do Governo 2024-2027, metade dele foi para 4G e 5G, a outra metade para transporte, entrou uma quantidade ali para conexão de escolas e outras iniciativas mais pulverizadas. A telefonia móvel, ela é importante para a mobilidade. Agora, para a conectividade significativa, tem que falar com todas as letras que ela está fora. Isso por causa a princípio, só por causa do modelo de negócio. Então, no próximo ciclo, já que houve aí uma série de investimentos, né, para esse tipo de infraestrutura, também, no próximo ciclo, a gente tem que olhar, e isso a gente fez no pedido, eu também esqueci de falar, fiz parte da Câmara de Oferta do Plano Nacional de Inclusão Digital. E lá a gente pontuou isso como Câmara, que para poder atender essa parte da população, a gente precisa desenhar um ciclo orçamentário de políticas públicas que criem simetrias melhores para os pequenos provedores e que criem simetrias para políticas públicas e sociais de conectividade, principalmente nessa parte da população que não tem ainda a condição, né, para poder fazer o consumo do serviço comercial. Para fechar, quero que todo mundo fique atento a isso. Saiu notícia ontem. O governo está querendo promover um voucher para acesso à internet dessas populações, mas só para via internet móvel. Então, para quem é pequeno provedor, juntem-se nessa causa, porque já existe um PL rolando no Congresso, que é o 3501 de 2020, que também estava com esse vício, e a gente conseguiu ajustar o texto do projeto de lei para permitir que quem receber esse benefício tenha o direito de escolha para qual tipo de provedor ele quer se conectar. Então, quero fechar aqui minha fala, agradecer a todos aí pela oportunidade, né, e pelas falas que vieram antes, e não sei se vai dar para continuar o debate, mas é contigo, Sidney. Obrigado, Marcelo. Você tocou num ponto muito interessante, né? Que é o custo da conectividade hoje no nosso país. E a Abrint vem fazendo um trabalho aí desafiador hoje, que é tentar reduzir em várias esferas. A gente tem feito um trabalho na regulamentação dos postes, que é um dos principais custos hoje para os provedores de internet, onde que encarece a internet, né? Agora, recentemente, com a reforma tributária também, ainda tem grandes desafios para serem superados dentro do nosso setor de telecomunicações e que precisam ser debatidos, que vão promover realmente políticas públicas para melhorar a conectividade e o custo da conectividade no país. Então, dentro da nossa agenda institucional, que a gente, nesse mês passado, entregou em Brasília, lá no Congresso e para o Senado, para os deputados, a gente tem várias reivindicações que fazem parte justamente dessa redução de custos para poder a gente entregar uma conectividade mais barata. Mas, como o nosso tempo está meio curto aqui, eu vou ter que dar uma encurtada na nossa... Eu vou pedir para que cada um faça o seu encerramento bem rapidamente e falando um pouquinho dos principais desafios que cada entidade está enfrentando para conseguir superar essa deficiência na conectividade significativa e qual o trabalho também que a Anatel tem feito para contribuir com isso, Otávio. Então, vou começar falando sobre... Vou começar apontando o seguinte, Sidney. A gente entende que os pequenos provedores e as prestadoras de serviços de telecomunicações, de forma geral, são fundamentais para um projeto de país mais inclusivo, mais humanista e mais justo. O que vocês fizeram, que os pequenos provedores fizeram em termos de massificação do acesso à internet, não tem precedente internacional, é um caso de sucesso internacional. Some-se a isso, como a Ana lembrou, o fato do brasileiro, da brasileira, ser muito aderente ou ser entusiasmado com novas tecnologias, né? Desde lá de Dom Pedro, aquela história que a gente conta de Dom Pedro, falando telefone fixo e tal. Teve uma química nesse processo, mas a gente quer mais, a gente precisa de mais.
a gente precisa chegar onde não chegamos, a gente precisa avançar para aquela parcela em termos de acesso, para a parcela que hoje não tem acesso à internet fixa. A gente precisa dialogar com a população para que todos tenham condições de acessar e tenham condições de fazer um uso consciente da internet, né? Tem muita gente que não acessa, inclusive porque não quer acessar ou porque não sabe acessar, né? E é mais difícil ainda dialogar com esse público. Aí eu fecho com uma ação em curso para um público específico atualmente na Anatel. Quando eu cheguei, a gente fez um mapeamento, abrimos uma tomada de subsídios e tal, sobre problemas de conectividade em universidades públicas, federais, estaduais e municipais e institutos federais. Chegamos a uma lista de 213 unidades de universidades públicas e institutos federais que hoje não estão conectadas à rede da RNP, que é como uma universidade, um instituto, se conecta à internet de alta velocidade, né? E aí eu não estou falando só de campi, eu estou falando também de hospitais universitários, de laboratórios isolados, de fazendas modelo, de torres de TV e de rádio, enfim, qualquer estrutura de universidade ou instituto federal. Na sequência, o Conselho Diretor da Anatel aprovou por unanimidade 5, um deles foi ontem, 5 conversões de multa em obrigações de fazer. Então hoje já tem aplicados em prestadores diferentes, 36 milhões de reais, que o Conselho entende que tem que ser destinados a conectar essas unidades de universidades públicas e institutos federais. Os prestadoras estão no tempo para se manifestar, elas podem pedir para converter em multa, algumas judicializam as multas, mas a gente espera, a gente conta com esse trabalho das prestadoras para que também atuem em relação a esse público e continuem desempenhando um papel fundamental para que a gente leve conectividade significativa, nesse caso específico, à educação brasileira, ao ensino, à pesquisa e à extensão, que são fundamentais também na concepção da Anatel. A gente tem lutado por isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, Sidney. Obrigado você, Otávio. Fábio, suas considerações. Excelente. Para terminar, em alto estilo, né? Ensinar quem ainda não viu. Quem está comigo bate uma palma. Quem está comigo 2 palmas. Assim a gente prende a atenção de vocês e vocês não dormem aí. Vamos lá, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito importante falar sobre conscientização. Vou tirar aqui o fone. Falar sobre conscientização para crianças e adolescentes. Mais que isso expandir também para pais responsáveis e educadores. Nós temos aí um legado a ser construído e isso é muito importante. Nós precisamos de vocês, provedores. Então, você que quer levar o Instituto Navegue Bem, levar a conscientização para dentro da sua cidade, para dentro do seu município, o Instituto agora está promovendo, através de alguns parceiros, um EAD, para a gente entregar para as escolas não somente a conectividade, a gente tem que entregar a conectividade, mas como essas crianças vão utilizar essa conectividade, como esses adolescentes vão fazer isso. Nós precisamos da Anatel para potencializar isso para todo o Brasil. Nós precisamos de ações como essa aqui, que dão liberdade para a gente falar sobre esse tema. E esse AD vai ser feito através dos profissionais do Instituto Navegue Bem, que são pessoas extremamente capacitadas, são advogados voltados para essa área, ou pessoas da área de TI e também psicopedagogos ou psicólogos que nos auxiliam a falar na linguagem da criança. Então, eu tenho um presente para todos vocês que estão aqui comigo hoje. Nós trouxemos alguns livros. Vou pedir já para a minha equipe presentear vocês. E os colegas aqui que estão nos prestigiando, nós vamos publicar na nossa rede social, o Instituto Navegue Bem. Nós vamos publicar como vocês vão participar de um sorteio para me entregar ainda para vocês aqui no evento um livro nosso, que é ou o livro de crianças e adolescentes ou o livro para pais responsáveis e educadores, em parceria com uma gigante da cibersegurança, que é a E7, que tem nos ajudado nesse trabalho, juntamente com o DigiPais, que é um outro produto voltado para pais e responsáveis, uma newsletter falando sobre os riscos da internet, ao qual todo esse material também está lá. Então, falando agora sobre esses desafios, nós precisamos falar sobre conscientização com as crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes, elas são futuro. Nós precisamos falar que eles têm um risco quando utilizam a internet, mas falar com eles também que isso é um papel de diminuição da desigualdade social, como os nossos colegas falaram aqui. Quando nós entregamos aí para uma comunidade internet, nós podemos potencializar essas crianças e adolescentes para chegar no próximo nível aí em poucos anos. Então fica aqui meu agradecimento e quem está comigo, uma palma. Quem está comigo, 2 palmas. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigado, Fábio. Paloma, suas considerações. Eu queria trazer de destaque, talvez, um grande desafio que a gente tem e que nos últimos, pelo menos, 2 mandatos de governo federal já tem sido identificado de uma forma bastante extensiva, que é o nosso desafio de cooperação institucional.
A gente sabe que tecnologia, temática de políticas digitais é transversal a quase tudo que a gente faz hoje em dia, para o bem ou para o mal. Existe um desafio de cooperação, porque essa temática está alocada em diferentes pastas no governo federal. Então, existem iniciativas que são lideradas pelo MEC, pelo MCOM, pelo Ministério da Saúde. Então, como que a gente se coloca nesse momento de utilizar as melhores práticas de cooperação institucional para alavancar e preencher as lacunas que ainda existem de conectividade? E a notícia boa é que está todo mundo no mesmo barco. Tanto em termos de diferentes setores, entendendo como que a gente juntos avança nessa agenda de transformação digital, mas também outros setores da economia. E a oportunidade que a gente tem, talvez, é olhar para os outros, para fazer, talvez, um exercício de paralelismo regulatório e olhar como outros setores se depararam e talvez até enfrentaram os desafios complexos de coordenação que se colocaram. A gente no Brasil tem também um grande ouro de conquista nacional, que é o SUS, com toda a sua complexidade crítica, mas que é um sistema extremamente bem coordenado e que avançou muito dentro de garantir direito à saúde. É só um exemplo que é bastante concreto sobre como que a gente pode olhar para o lado e ver em espaços que a gente já avançou e como que a gente pode beber dessas melhores experiências. Um outro ponto também que eu queria reforçar, que o Marcelo trouxe sobre a nossa, talvez, estagnação, né? E convidar todos vocês para acessar a pesquisa da TIC Domicílios, as pesquisas do CETIC, que mostram justamente essas lacunas e os dados de falta de acesso à internet. E há alguns anos, né, pelo menos 5 anos, a gente está em uma situação de estagnação, de ampliação do número de domicílios conectados da internet. E parece, às vezes, lendo essa estagnação, que a gente está parado, ou quase parado, em termos de avançar na conectividade. E é compreensível essa estagnação, porque é justamente as regiões que são mais remotas, que realmente são bastante complexas de serem conectadas. O problema é que a gente não pode ler essa estagnação do número de domicílios conectados como um ponto de estabilidade. Estagnar, não avançar a cada ano em termos de domicílios conectados, são essas pessoas estarem ficando cada vez mais para trás no desenvolvimento econômico e social. Porque a gente está vendo que em escolas particulares de ponta, meninos e meninas estão sendo educadas com alta tecnologia. E cada dia que as nossas famílias, que as nossas crianças e adolescentes não têm o mínimo acesso às tecnologias e os benefícios das tecnologias, elas estão ficando para trás na entrada no mercado de trabalho e nas suas próprias formações. E também reforçar muito, que eu tenho certeza que o Instituto Navegue Bem faz isso com um brilhantismo, a importância da gente pensar essa conectividade de forma crítica, de forma consciente, porque definitivamente não é entregar um celular, não é oferecer um treinamento de larga escala de uso de inteligência artificial nas nossas escolas que vai resolver o nosso problema. A gente precisa de esforços de utilização crítica e de construção de massa crítica sobre o uso dessas tecnologias. Agradecer muito, muito a Brint, a todos os colegas do painel e desejar um ótimo evento para vocês. Obrigado, Paloma. Ona, por gentileza aí, suas considerações. Eu vou só agradecer, que a gente já extrapolou um pouquinho aqui. Acho que eu falei bastante na minha primeira fala, mas reforçar 2 aspectos. Um que o Marcelo trouxe e outro que o Otávio e a Paloma trouxeram, que eu acho que é da superação da estagnação agora. Até 2030, nós não podemos deixar ninguém para trás. Porque eu acho que tem uma questão que a gente lida de novo com o contraste, como eu falei, de estar lidando com uma hiperconectividade em alguns locais, uma internet de uma velocidade altíssima, tudo ao vivo, e a gente consegue fazer isso em comparação com pessoas que realmente ainda estão sem nenhum acesso. Gente, a gente colocava redes comunitárias em espaços onde, quando a franquia acabava, porque era uma franquia limitada e não ilimitada como deveria ser a doméstica, elas não tinham como entrar em contato, porque muitas vezes não tinha nenhum orelhão na comunidade, não tinha sinal de celular, então elas não recebiam mais o boleto para renovar o pacote. Olha que loucura. E aí elas queriam renovar o pacote, mas o pacote acabava 20 dias depois, e aí não chegava o boleto, não tinha como pagar. Então, essas pessoas que querem internet e que não conseguem ter um acesso mínimo, muito menos significativo,
nós não podemos deixar para trás. Então, até 2030, eu acho que esse é um compromisso que a gente precisa assumir como país, de avançar sem deixar ninguém para trás. E, por fim, mais uma vez, importante a gente reforçar, acho que o Marcelo trouxe muito bem colocado, a importância da gente entender internet fixa, internet fibra ótica como um elemento de infraestrutura fundamental para a conectividade significativa. A gente está falando, quando a gente fala em política pública para universalizar, muito possivelmente o voucher vai ser uma política importante, mas é uma política que precisa valorizar a internet fixa, a internet domiciliar, muito mais do que a internet móvel, que tem sua praticidade, mas ela não dá a mesma experiência para muitos serviços e principalmente para a educação que a gente precisa. Muito obrigada. Obrigado, Ona. Marcelo, para fechar aí nosso painel. Fechar com chave de ouro aqui. Eu vou terminar a minha fala com uma metáfora visual que eu usei, inclusive, da outra vez que eu vim aqui, que dentro do setor de telecomunicações, e eu não vou falar nem do mercado só de telecomunicações, mas do ecossistema, né, dessa política pública, imaginem um jarro cheio de pedras, onde ali você vai ter pedras grandes, médias, pequenas e alguns espaços em branco entre essas pedras. É disso que nós estamos falando. Para a gente poder resolver o problema da universalização do acesso, existe o papel das grandes, existe o papel das pequenas, das médias, das pequenas, e os espaços em brancos é onde a política pública entra, exatamente para poder dar esse direito para todo mundo. E lembrar que universalizar hoje, em tempos digitais, né, o acesso à internet é aquele sonho de séculos. E quando eu falo séculos, porque a gente está remontando aqui a história da comunicação desde a imprensa, da mídia impressa, né? É democratizar as comunicações. Se a gente universaliza o acesso da internet hoje, a gente está democratizando as comunicações. Só que, para poder isso acontecer de fato, a gente tem que ter apropriação desse conhecimento por parte de toda a população. E aí é que entra desenvolvimento de habilidades digitais, uso seguro, uso responsável, né, a capacitação e a inclusão digital para que o acesso à internet seja para poder desenvolver o ser humano e não a gente usar exatamente aquela parte da faca que machuca, que mata, né, e que destrói. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade, Sidney, Cris, estou vendo aqui, o resto do pessoal todinho. Valeu mesmo, cara. Obrigadão. Valeu. Obrigado, Marcelo. E agora, para finalizar, gostaria de agradecer ao Otávio, que fez parte desse painel, ao Fábio, a Paloma, que todo ano nos prestigia também aqui com o painel, a Ona que veio esse primeiro ano, que estejam convidados para os próximos anos, né? E ao Marcelo também, que nos honrou com sua presença. Então, para agradecer a presença de todos vocês, em nome da Abrint, e o Fábio falou que para a gente tirar a foto aqui, que ele vai fazer uma entrega do livro aqui para os participantes. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, a todos que nos prestigiaram aí também.